Ok, pessoal? Então, boa noite novamente a todas, né? E hoje vamos falar sobre cinética, tá certo? Vocês estão acompanhando as aulas de equilíbrio químico, que são as mesmas no caso de fundamentos da química analítica, da outra disciplina que eu tenho, né? Inclusive, a lista de exercício de vocês, a quarta atividade, ela é baseada nessa parte de equilíbrio químico, tá certo? Então, hoje a gente vai falar sobre cinética. Deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Pronto, pessoal. Então, no nosso quarto encontro síncrono, nós vamos falar sobre cinética. Então, a cinética química, ela vai ser diferente de equilíbrio químico, não é? No aspecto do que a cinética, ela é mais uma ideia que a gente tem como proceder para avaliar as reações químicas, as velocidades que as reações ocorrem, do que uma lei mesmo, como nós temos no equilíbrio químico, não é? O equilíbrio químico que traz da termodinâmica a predição, né, se uma reação ela pode ocorrer ou não, se eu posso modificar o sentido de uma reação através da modificação de alguma coisa, como a concentração dos meus reagentes, a concentração dos meus produtos, também a temperatura e a pressão, né? Então, todos esses fatores, eles influenciam o equilíbrio químico, tá certo? É claro que na cinética também vários fatores influenciam a velocidade das reações, mas a gente não tem uma equação definida como a gente tem lá a equação da constante de equilíbrio, que ela é universal para qualquer circunstância, né? Então, a partir dela, nós fazemos as nossas inferências, as nossas predições. Então, a cinética química, ela estuda os processos reacionais em estado de não equilíbrio, tá certo? Então, quando não ocorre o equilíbrio químico, eu estudo a cinética, tá certo? Na maioria dos casos, no nosso laboratório, nós estudamos as reações em equilíbrio, como eu já falei para vocês anteriormente. Mas, antes desse equilíbrio ser atingido, nós podemos estudar as reações, né? E a velocidade das reações, ela é muito diversificada. Então, nós temos reações que vocês sabem que são praticamente instantâneas. Então, quando eu vou lá no meu laboratório e misturo um ácido com a base, tendo lá um indicador para mudar de cor, a reação acontece na mesma hora. Quando eu jogo, por exemplo, o íon prata com o íon cloreto, ele precipita na mesma hora, né, um sólido branco. O chumbo com o iodeto, um sólido amarelo. Tá certo? Então, são reações que são praticamente instantâneas. Encostou lá as moléculas e elas já interagem e já formam o seu produto. Mas, na maioria dos casos, né, as reações elas são mais lentas, né? Em uma variação de formas. Então, é bem diversificado essa ideia de cinética, né? Mas nós temos algumas considerações gerais, que é o que a gente apresenta para os alunos, tá certo? Tanto aqui na graduação quanto no ensino médio, tá certo? Então, geralmente existem pesquisadores, cientistas, né, professores dedicados exclusivamente ao estudo cinético, tá certo? Então, tem os estudos cinéticos, tem os estudos de catalisadores para aumentar a velocidade das reações, tudo isso, né? Então, muita coisa que a gente vê aqui de cinética, tirando as leis de velocidade integradas, todo o resto é praticamente igual ao que vocês veem lá no ensino médio, tá certo?
que tem disponível nos livros de ensino médio, caso vocês não tiveram oportunidade de estudar lá no ensino médio. Então, a cinética, né, é um estado de não equilíbrio, e a gente vai ter uma variável diferente, que vai ser o tempo, ok? Então, eu posso estudar a minha cinética de duas maneiras. Deixa eu fazer um desenhozinho aqui, depois eu refaço lá no outro slide, ó. Então, na cinética, eu vou ter um fator, né, que vai ser o tempo, que a gente não trabalhou com o tempo até aqui, né, e a concentração das minhas substâncias. Então, a gente utiliza ainda o colchetes para representar a concentração por quantidade de matéria. O colchetes representa a minha concentração molar, né? O mol litro a -1, da mesma maneira que a gente vê lá em equilíbrio químico, tá certo? Então, a cinética ela vai estudar justamente o percurso, né, por tempo que o meu reagente, no caso, vai ser decomposto ao longo do tempo. Então, por exemplo, se eu tenho uma reação bem simples, um reagente formando um produto. Então, o meu reagente, ele vai decair a sua concentração ao longo do tempo, logicamente, não é? Porque ele está sendo consumido para gerar o produto, e da mesma forma que o meu produto, ele vai ser gerado, vai aumentar a sua concentração ao longo do tempo. Quando essas velocidades, tanto da formação do produto, né, quanto da degradação do meu reagente, elas se tornam iguais, então a gente tem um estado de equilíbrio químico, que a gente falou um pouquinho disso lá no outro encontro síncrono, não foi? Que a gente fez até a dedução da expressão da constante de equilíbrio a partir da lei da velocidade, tá certo? Então a gente introduz o tempo nos nossos estudos. E a gente estuda a cinética, eu coloquei essas figurinhas aqui, justamente para lembrar de falar que a gente estuda a cinética das reações de inúmeras formas. A mais comum são através dos métodos espectroscópicos, que vocês vão ver lá em Analítica C, no curso. Então, os métodos espectroscópicos, eles estudam a absorção ou a reflexão de luz, né, dentre outras coisas, mas no caso aqui é uma absorção no UV-Vis, no ultravioleta invisível, então ele estuda a absorção ou espalhamento da luz pela minha amostra. Então, eu vou ter alguma substância aqui que absorve a luz, e com essa absorção de luz eu posso quantificar as minhas concentrações das minhas substâncias de interesse, que são os meus analitos, tá certo? Então, eu posso fazer isso, e essa reação ela vai acontecendo ao longo do tempo, né? Então eu vou observando a luz que ela absorve ao longo do tempo, ou seja, a concentração ela aumenta ao longo do tempo, ou também eu posso ter muitos estudos de degradação. Então, a minha substância de interesse, o que eu estou preocupado em medir a velocidade, né, a velocidade da minha substância ou da minha reação como um todo, ela vai se degradando ao longo do tempo. Por exemplo, essa soluçãozinha aqui de bromo, ao longo do tempo, ela vai se decompondo. Muitas reações são dessa forma. Não é? Então, por exemplo, quando você vai fazer uma análise instrumental, por exemplo, e você precisa esperar 15 minutos, 30 minutos para aquela reação se estabilizar, não é? Então, você quer que aquela reação ela entre em estado de equilíbrio, para que o seu sinal ele seja uma resposta correta, não é? E contínua, ou seja, não tem uma variação, que significa que a minha concentração ela ainda está mudando. E da mesma forma, a gente faz muitos estudos de decomposição. Então, se a minha substância eu misturo agora e daqui a 5 minutos, 10 minutos, 1 hora, ela está se decompondo, então o meu sinal, né, isso aqui é um sinal de um espectrômetro no VVIS, então, nesse comprimento de onda aqui, ó, no tempo 1, eu tenho esse sinal, no tempo 2 esse, no tempo 3 esse. Significa
que está ocorrendo uma decomposição, certo? Então, ao longo do tempo, a minha concentração, ela vai caindo. Então, eu posso estudar isso, eu posso saber quanto tempo aquela minha reação ela demora para se processar, quanto tempo ela é estável, certo? Você estuda muito a estabilidade das reações, o tempo de decomposição daquelas minhas reações, certo? Então, a cinética química, ela, assim como toda a química, né, mas sobretudo porque a gente não tem uma lei universal, tá certo? Ela é basicamente completamente experimental, tá certo? Então você tem que ter essa ideia, ok? Pronto, então aqui eu deixei aqui para fazer a mesma, o mesmo desenhozinho aqui que eu quero mostrar as expressões para vocês, tá certo? Então temos o tempo e a concentração. Eu vou colocar a mesma reação genérica aqui, um reagente formando um produto, né? Então, vou ter que o meu produto ele está se formando, não é? Enquanto o meu reagente ele está se decompondo, ele está acabando, não é? A concentração. Então, isso aqui seria o meu reagente e aqui seria meu produto. Então, eu tenho como determinar, né, eu tenho como calcular a velocidade média, tanto da decomposição do reagente ou dos reagentes, quanto da formação dos produtos, tá certo? Então, eu calculo a minha velocidade média. Então, a velocidade média que a gente calcula é igual à velocidade média da física. A gente vai ter a razão, né, da variação dos meus, da minha substância, no caso aqui eu vou colocar o meu reagente, certo? Então, vai ser o reagente final, a minha concentração final menos a minha concentração inicial. Eu colocar esse F aqui fora, que está errado, dessa forma assim, pronto. Certo? Então, a minha variação da minha concentração pela minha variação de tempo, certo? Então, meu tempo final menos o meu tempo inicial. Então, é isso que a gente utiliza para calcular a velocidade média de um dado reagente, de um dado produto. Sendo que tem uma consideraçãozinha a ser feita, que quando a gente está calculando a velocidade média de um reagente, a gente utiliza um sinal negativo aqui, tá certo? Então a gente utiliza esse sinal negativo porque como o reagente ele está se decompondo, tá certo? Então significa que a minha concentração final ela vai ser sempre menor do que a concentração inicial. Então, se eu não utilizar o menos aqui, eu vou ter uma velocidade média negativa. Então, a gente não trabalha com velocidade negativa, não é uma regressão, não é? Então, a gente utiliza esse menos para que a velocidade média ela seja sempre positiva. E, da mesma forma, a velocidade média para os produtos é a mesma ideia. A concentração dos produtos, né, final, menos a concentração inicial, dividido pela variação de tempo também, tempo final menos o tempo inicial. Aí aqui, como o produto está sendo formado, o produto final ele é sempre maior do que o produto inicial. Isso significa o quê? Significa que eu não preciso colocar o sinal de menos aqui, porque a minha velocidade média ela vai ser sempre positiva, né? Então vamos escrever aqui, ó. Velocidade média é igual a menos a variação delta R da concentração do meu reagente sobre a minha variação de tempo, né? O delta é sempre variação. E também a minha velocidade média é igual a razão entre delta, concentração dos produtos, né? Delta P sobre a variação do tempo. Tá certo? Então é bem simples, a gente vai ver nos exemplos. Ok? Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, olha, eu tenho um gráfico aqui onde eu tenho uma reaçãozinha. Essa reaçãozinha aqui, ela é da decomposição da minha água oxigenada.
Então, a minha água oxigenada, ela se decompõe, deixa eu colocar aqui os coeficientes, em água, certo? Líquida e em gás oxigênio. Então, quando a gente coloca, por exemplo, a água oxigenada numa ferida ou para descolorir o cabelo, alguma coisa, um pelo, ela está degradando a matéria orgânica porque ela está liberando energia aqui quando ela libera esse oxigênio aqui. Ela libera o gás oxigênio, se transforma em água que é inofensivo, né? Mas nesse processo ela vai degradar um pouco a matéria orgânica, por isso se utiliza ela em, em limpeza, né? Limpeza de ferimentos, essas coisas. Então, a água oxigenada, ela vai se decompor, formando a água líquida e o oxigênio. Ok. Então, nesse gráficozinho aqui, ó, eu posso calcular a velocidade média para cada momento que eu quiser. Nesse caso aqui, ele me dá para calcular a velocidade média de 3 momentos diferentes, né? Então, o primeiro momento é esse daqui, certo? Então, como é que eu calculo a velocidade média desse momento, certo? Então, essa velocidade média aqui, eu vou ter o quê? O meu peróxido, né? O meu peróxido, ele está se decompondo ao longo do tempo. Então, aqui eu só tenho a concentração do meu peróxido. Então, o que eu posso fazer aqui é a velocidade média dele. Então, vai ser menos, né? A variação da concentração do meu peróxido, certo? Dividido pela minha variação de tempo, certo? Então, aqui eu posso brincar fazendo as minhas continhas. Então, minha velocidade média aqui, por exemplo, para esse primeiro momento, né? Então, colocar aqui para I, eu vou ter que vai ser menos a minha variação H2O, ou no primeiro momento vai ser o quê? Vai ser 0,8 e no final vai ser 0,5, né? Então, a minha concentração do peróxido de hidrogênio final vai ser 0,5, certo? Esse daqui, o final, menos o inicial, que vai ser 0,8, tá certo? Dividido pela variação de tempo, que vai ser o meu tempo final. Quem vai ser meu tempo final aqui, ó? 10, não é isso? E meu tempo inicial, que vai ser 0. Então, vai ser 10 menos 0. Então, eu vou ter aqui o resultado disso, a minha velocidade média, não é? No caso, aqui ele já mostra, nesse exemplozinho aqui, ó, 0,5 menos 0,8 vai dar o quê? 0,3, certo? A unidade aqui é o mol litro a menos 1, né? Porque é concentração molar, é por isso que nós usamos o colchetes, dividido pela variação de tempo. Então, vai ser 10 menos 0, a variação vai ser 10, não é isso? Então, isso daqui vai me dar o meu resultado, aqui está em minutos, no caso, a minha unidade de tempo aqui está em minutos, então eu vou ter aqui 0,3 dividido por 10 vai ser igual a 0,03 mol litro a menos 1 minutos a menos 1, certo? Então, observe que essa minha unidade de velocidade, ela vai ser modificada, a minha unidade de tempo, de acordo com a minha reação. Então, por exemplo, se eu tiver uma reação que eu estou medindo ela em segundos, aqui vai ser segundos. Milissegundos vai ser milissegundos, minutos, horas, dias, anos, tá certo? Então vai depender do meu intervalo aqui de tempo, da minha unidade de medida do tempo, tá certo? Então a gente utiliza isso daí, né? Então é bem simples, ó. Então é só pegar a concentração final, né, que é uma variação que a gente já viu, utiliza bastante variações aqui no nosso curso, variação final menos variação inicial. Então, por exemplo, eu posso fazer a velocidade média de decomposição do meu peróxido para todo esse intervalo aqui de tempo, né? Da minha concentração aqui inicial até essa minha concentração final. Então, por exemplo, a minha velocidade média para todo esse tempo
né? Então, para todo esse tempo seria o quê? É menos, não é? Que é o meu reagente, então por isso que o sinal negativo, menos a razão, né? Da minha variação da concentração do meu peróxido, que é a minha concentração final. A minha concentração final vai ser o quê? Vai ser o 0,2, não é isso? 0,2 menos a minha concentração inicial, que vai ser 0,8. Então, observe que a concentração dos reagentes, ela sempre decresce. Então, se eu não tivesse esse sinal negativo aqui, sempre o meu valor, ele seria um valor negativo de velocidade. E isso não tem um significado físico para nós, tá certo? Então, vai ficar a variação do tempo aqui. Qual é o tempo? Vai ser o tempo final, que é o tempo final, 30 minutos, não é isso? Menos o tempo inicial, que foi zero. Então, é só fazer essa continha aqui. Eu vou ter menos, aqui em cima eu vou ter o quê? Menos o 0,8 menos 0,2 vai dar 0,6 dividido por 30. Não é isso? Menos por menos vai dar mais. Então, eu vou ter o que aqui? 0,6 dividido por 30. Então, eu vou ter 0,002 mol, litro a menos 1, minutos a menos 1. Tá certo? Então, essa é a minha unidade de velocidade média. Então, observe que a minha velocidade média, ela é algo bem arbitrário. Por que eu digo isso? Porque eu posso calcular a minha velocidade média para qualquer intervalo de tempo, não é? Então, até quando isso é interessante para mim? Aí vai depender do estudo que eu estou fazendo, tá certo? Então, por exemplo, se é importante para mim saber que a minha velocidade de decomposição do meu peróxido para essas concentrações aqui ela vai ser essa, 0,02 após 30 minutos, certo? Então, eu utilizo esse meu dado experimental. Se não, eu vou buscar outros intervalos de tempo, outras formas de medir isso, tá certo? Pronto. Então, a velocidade que a gente trabalhou agora, nesse primeiro exemplo, foi a velocidade média dos componentes da reação, certo? Sendo que essa velocidade, ela não vai corresponder a todos os componentes da minha reação química ao mesmo tempo. Por quê? Porque a gente não está levando em consideração os coeficientes estequiométricos, certo? Então, eu tenho os meus coeficientes estequiométricos aqui e eles não estão sendo levados em consideração. Então, se eu quiser saber a velocidade média da minha reação como um todo e não de cada componente, eu preciso levar em consideração os meus coeficientes estequiométricos, tá certo? Então, eu vou fazer aqui uma reaçãozinha genérica daquele tipo que vocês já conhecem, A mais B. Eu não vou colocar aqui o estado de agregação, porque nesse momento não é importante para a gente, né? O estado de agregação ele é mais importante para a termodinâmica e para o equilíbrio químico, porque aí eu vou dizer se aquilo vai participar do meu equilíbrio ou não, certo? Se vai ser um gás ou um líquido. Então é importante, mas vamos colocar, mesmo assim, né, para um sistema genérico gasoso, né? Quando a gente coloca, deixa de colocar o estado de agregação, significa que a gente está fazendo para qualquer sistema, certo? Mas também se aplica. Então vamos fazer essa minha equação química genérica e vamos descrever a equação da velocidade para ela. Então, a minha velocidade média para essa equação química aqui, genérica, vai ser o quê? Vai ser o que a gente já viu, certo? Então, vai ser a variação da concentração de A, né, do meu reagente A, sobre a variação de tempo, certo? Sendo que eu vou ter que levar em consideração aqui a minha
é o meu coeficiente. Então, eu vou dividir todos os meus valores pelos meus coeficientes. Então, aqui vai ficar 1 sobre A. E o sinalzinho negativo aqui, porque é um reagente, então ele vai se decompor. Então, 1 sobre A, ou seja, 1 sobre meu coeficiente, vezes a variação da concentração dele, vai ser igual a menos 1 sobre B, meu outro coeficiente, né, vezes a variação da concentração de B sobre a variação de tempo, que vai ser igual a 1 sobre C, vezes também. Agora, observe que não aparece mais o menos, não é? Porque aqui eu já tenho os meus produtos. A variação da concentração de C sobre a variação de tempo, que é igual a 1 sobre D, vezes a variação da concentração de D sobre a variação de tempo, certo? Então, isso aqui é um artifício bem poderoso para a gente, porque agora a gente consegue calcular a velocidade média para a reação como um todo, tá certo? Então, a gente pode calcular a velocidade média para os meus diferentes componentes, desde que eu utilize o mesmo intervalo de tempo, né? O intervalo de tempo aqui tem que ser o mesmo, eu não posso comparar intervalos de tempos diferentes, certo? Porque eu vou ter decomposições diferentes para cada membro da minha equação. Então, utilizando isso daqui, vamos calcular a velocidade média para essa mesma reaçãozinha aqui, né? Então, a gente tem que, eu tenho o peróxido aqui, não é isso? Se decompondo em água, líquido aqui, e gás oxigênio, e vai estar, o que eu preciso balancear, né? Vai ficar 2 mols aqui, 2 mols de água, pronto. Então, eu posso calcular a velocidade média aqui, vai ser igual a menos 1 sobre A, que é o 2 aqui, a variação da concentração do meu peróxido, né? Então, a variação da concentração do meu peróxido dividido pela minha variação de tempo. Então, isso daqui vai ser igual ao quê? Vai ser igual a menos meio, certo? Vezes a minha variação. Então, o meu tempo, que tempo eu posso fazer? Eu quero fazer para os 30 minutos, certo? Então, os 30 minutos aqui, se eu vou fazer os 30 minutos, a minha concentração final vai ser 0,2, não é isso? Menos a minha concentração inicial, que vai ser 0,8, tá certo? Então, eu escolhi um intervalo de tempo todo aqui para fazer esse meu exemplo, tá certo? E a variação de tempo vai ser o tempo final, que vai ser os 30 minutos, menos zero, que vai ser o tempo inicial. Então, eu vou ter o que aqui? A gente já fez esse cálculozinho, né? Vou ficar com menos com menos aqui vai dar mais, vai ficar 0,02 dividido por 2, não é? Então, vai ficar esse meu resultado aqui, ó, 0,02 dividido por meio aqui, né? Meios, vou colocar o resultado aqui, porque a gente já fez essa conta, 0,02. Então, é muito fácil, né? 0,02 dividido por 2 é a metade, que vai ser 0,01. Então, minha velocidade média aqui vai ser 0,01 mol litro a menos 1, minuto a menos 1, que é a minha unidade. Certo? Então, essa é a minha velocidade média. Então, eu vou obter a mesma velocidade média utilizando essa minha divisão aqui de cada membro da minha reação, né, de cada componente da minha reação, pelo seu coeficiente estequiométrico, tá certo? Então, significa que a minha velocidade média de decomposição do meu, da minha substância A vai ser a mesma velocidade média de formação da minha substância C pelo mesmo intervalo de tempo, né? Então, é uma conclusão bem interessante, né? Que a gente vai ver aqui nos próximos exemplos, tá certo? Então, a velocidade média da reação vai ser a mesma, certo? Então, é bem
importante para a gente, é bem interessante essa expressão aqui da velocidade média da reação. Pronto, então vamos fazer aqui esse exemplo. Então ele quer que você calcule a concentração inicial de H2, né, do gás hidrogênio, na reação, conhecendo a velocidade média de formação da amônia gasosa, NH3 gasoso, que corresponde a 1,150 vezes 10 a menos 3 mol litro a menos 1 hora menos 1. Então, calcule também a velocidade média da reação. Então, ele pede duas coisas. Ok, observe sempre as unidades quando você estiver estudando, né? Então, a unidade aqui é em horas, né? Então, significa que o meu tempo, ele está em horas. Então, isso eu tenho que levar em consideração. Certo? Então, se ele quer que eu calcule a concentração inicial, primeira coisa que eu tenho que saber são as minhas informações que ele me dá no problema. Ele já deu a minha equação química balanceada, não é? Então, eu não preciso balancear mais, eu tenho que 1 mol de gás de nitrogênio mais 3 mols de gás de hidrogênio me dá 2 mols de gás amônia. Então, eu já tenho essa informação. E a outra informação que ele me dá é a velocidade média para a minha amônia, né? Então, ele me dá a velocidade média da amônia, NH3. Essa velocidade média da amônia aqui é igual a 1,150 vezes 10 a menos 3 mol litro a menos 1, hora a menos 1, ok? E ele quer que eu saiba a minha concentração, né? Minha concentração, chamar assim, concentração inicial do meu gás hidrogênio. Então, como é que eu faço isso? Então, eu vou calcular a minha, o, o meu valorzinho aqui a partir da minha expressão da velocidade média. Eu vou calcular a concentração do meu gás hidrogênio, né, em mol litro a menos 1, ficou muito feio isso aqui, a partir da minha equação da velocidade média da reação. Certo? Agora vai ficar melhor se eu conseguir isso. Muito bonito. Certo? Então, qual é a minha equação da velocidade média? Minha velocidade média, ela vai ser igual. Vou fazer a minha velocidade média para toda a minha reação. Certo? Então, vai ficar menos a variação da concentração do gás de nitrogênio sobre a variação de tempo, que vai ser igual a menos a variação, no caso aqui, eu vou fazer a velocidade média da reação. Então, eu vou levar em consideração os coeficientes. Como aqui o coeficiente meu é 1, eu não preciso colocar aqui, né? É 1 sobre 1 vai dar 1 mesmo. Aqui já eu vou precisar colocar 1 sobre 3, que é 1 sobre o meu coeficiente, variação da concentração de hidrogênio sobre a variação de tempo, igual a, agora aqui não tem mais o sinal positivo, o sinal negativo, porque é um produto, vai ficar 1 sobre 2, que é o meu coeficiente estequiométrico aqui, variação da concentração de amônia dividido pela variação de tempo, certo? Então, eu posso calcular a partir disso daqui, certo? Então, eu vou utilizar, como eu não tenho nenhuma informação sobre o gás nitrogênio, para mim, ele não vai ser útil nesse momento. Então, eu vou utilizar esses dois outros componentes: o meu reagente, gás hidrogênio, e o meu reagente, e o meu produto, perdão, amônia, certo? E eu tenho outra coisa aqui, eu tenho essa variação de tempo. Ele não me falou nada de tempo, não é? Então, como é que eu sei que variação de tempo é essa? A única dica que ele me dá quanto ao tempo é a minha unidade de medida, tá certo? Então, ele diz que eu tenho a velocidade média da minha amônia, né, de formação da minha amônia, de 1,150 vezes 10 a menos 3, mol litro a menos 1, hora a menos 1. Então, eu vou utilizar o meu tempo, a minha unidade de hora. Ou seja, eu vou dizer que a minha variação de tempo, né, o Tzinho sempre é minúsculo de tempo, né, lembrando que o T maiúsculo
tanto em química quanto em física, é a temperatura absoluta, né? A temperatura Kelvin. Então, meu tempo, variação de tempo vai ser o meu tempo final menos o meu tempo inicial. Quem é o meu tempo final? O meu tempo final vai ser 1 hora. E o meu tempo inicial vai ser 0 hora. Certo? Eu não tenho outra informação. Se ele não me deu nada de tempo, então eu vou considerar o tempo da leitura da minha velocidade. Então vai ser a minha variação de tempo, vai ser o tempo final menos o tempo inicial, vai ser igual a 1 hora. É bom que já facilita os meus cálculos, tá certo? Então minha variação de tempo é 1 hora. Então eu vou substituir o que eu tenho aqui, né? Mas aí você observa que eu não tenho muita coisa, né? Mas a gente vai descobrir, certo? Eu sei que a minha velocidade média da amônia é isso daqui, então eu vou utilizar essa velocidade média da amônia ao meu favor, certo? Para conseguir descobrir a minha concentração da amônia, certo? Porque eu tenho duas variáveis aqui. Eu tenho a minha variável concentração de gás hidrogênio e tenho a minha variável amônia. A minha variável concentração de gás hidrogênio só vou conseguir encontrar se eu tiver amônia e eu tenho a velocidade dela aqui. Então, deixa eu mudar aqui a cor para ficar mais bonito e elegante. Então, eu sei que a velocidade média da minha amônia vai ser o quê? Vai ser 1,150 vezes 10 a menos 3, dividido pelo tempo, que é 1 hora. Então, ficou muito fácil para mim, ó, certo? Se aqui é a minha velocidade, aqui é a minha concentração da minha amônia e aqui é a minha velocidade e a minha temperatura, perdão. Então, a minha concentração vai ser igual à minha velocidade, né? Então, aqui eu tenho a minha unidade mol litro hora menos 1 e aqui eu tenho hora. Deixa eu colocar a unidade aqui. Mol litro a menos 1, hora menos 1, e aqui eu tenho 1 hora, né? Concentração por tempo. Então, aqui a minha hora vai embora com a hora, então a minha velocidade média, a minha concentração da amônia, né? Vai ser igual, deixa eu ajeitar isso aqui, que eu coloquei errado aqui. Deixa eu apagar aqui. Pronto, eu coloquei errado, aí vai ficar ruim de entender. Deixa eu colocar aqui no começo sem querer. Então, a minha variação de amônia aqui sobre a minha variação de tempo, né? Então, eu quero descobrir qual é a minha variação de amônia, né? Essa minha variação de amônia aqui, ela vai ser a minha velocidade média vezes a variação de tempo. Pronto, assim fica melhor de entender. Do jeito que eu fiz, ia chegar no mesmo resultado, mas estava escrito errado. Essa variação de amônia é o que a gente já sabe, ó. A amônia é final menos inicial. Eu vou reescrever isso aqui. 1/3, a variação aqui vai ser da minha concentração final, né? Deixa eu colocar aqui. Concentração final menos a minha concentração inicial, certo? Dividido pela minha variação de tempo, que a gente já sabe que é 1, né? Mas eu vou colocar tudo aqui para não ficar estranho. E isso tudo igual a 1/2, a razão da minha concentração de amônia final menos a variação da concentração de amônia inicial. T final menos T inicial. Certo? Então, aqui eu destrinchei isso daqui. Por quê? Isso é interessante. Porque eu vou observar duas coisas. Ó. Eu vou observar que a minha variação de amônia aqui, na verdade, ela vai ser apenas a minha amônia final. Porque a minha amônia inicial, como ela é produto,
ela vai ser igual a zero, tá certo? Então, quando eu faço aqui essa variação, na verdade, o que eu estou fazendo é achando a concentração da minha amônia final, tá certo? Então, esse resultado que eu vou encontrar aqui, fazendo esse cálculo, 150 vezes 10 a menos 3, mol litro a menos 1, hora menos 1, vezes uma hora, né? Então, uma hora vai embora com uma hora. Então, a minha concentração de amônia, né, vai ser equivalente à minha concentração final, vai ser 150 vezes 10 a menos 3, mol litro a menos 1. Tá certo, pessoal? Então, é isso daqui que eu tenho, ok? Então, isso daqui é interessante também porque o meu, a minha concentração final aqui de hidrogênio, eu também vou considerar ela igual a zero, certo? Então, o que eu vou encontrar é a minha concentração de gás hidrogênio inicial. Então, é por isso que ele pede na questão a concentração inicial do gás hidrogênio, ok? Então, agora tá mais simples para mim, Deixa eu mudar aqui a cor de novo. Pronto, agora eu só preciso substituir os meus valores. Aqui vai ficar menos com menos daqui, ó, esse menos com esse menos vai ser mais. Então, eu vou reescrever isso daqui, já limpando essa sujeira aí, ó. Vai ficar concentração inicial sobre 3, né? Aqui, o T final menos T inicial é 1, que a gente fez o cálculozinho aqui, a variação. Então, 3 vezes 1 vai ficar 3 aqui, igual a o que eu tenho do outro lado, vai ser a minha concentração da amônia, minha concentração final, ou a minha concentração final, né, que vai ser o 1, esse daqui, né? Tá ruim de escrever lá embaixo. 1,150 vezes 10 a menos 3, dividido por 2, né? Que é esse meu 2 aqui. Pronto, então eu vou fazer essa continha aqui. Vai ficar o quê? Tá dividindo 3, vai passar multiplicando, né? Vai ficar 3 vezes isso daqui. E o meu resultado, eu vou dividir por isso, né? Vai ficar a concentração, vai ficar 2 vezes, fazer passo a passo aqui. Para vocês, quando forem refazer, então vai ficar 3 vezes isso daqui, não é? 150 vezes 10 a menos 3, certo? Então, aqui a unidade eu não coloquei, porque a unidade aqui vai ser mol litro a menos 1 mesmo. Ok, pessoal? Então, fazendo essa continha aqui, a gente vai ter o que exatamente? Vamos ter 3 vezes 1,150, exponencial menos 3. Eu vou ter 3,45, né? Esse resultado aqui vai me dar, minha concentração de H2 inicial vai ser esse produto aqui, que vai ser 3,45 vezes 10 a menos 3, dividido por 2. Vai ser igual a 1,75. 1,725, perdão, vezes 10 a menos 3. Qual é a minha unidade de concentração? Mol litro a menos 1. Então, essa é a minha concentração de H2, tá certo? Então, observe o que eu fiz, ó. Toda a informação que eu tinha era a velocidade média. Vou até mudar aqui a cor novamente, né? Ó, toda a informação que eu tinha era a velocidade média de uma das substâncias, que no caso era o meu produto, tá certo? Então, utilizando a minha expressão aqui da velocidade média da reação, eu consegui calcular a concentração da amônia, né, da minha variação da amônia, que a gente viu que era apenas a amônia final, já que no início eu não tenho o meu produto, não é? Então, eu fiz o cálculozinho dele aqui, descobri que era igual, né, à velocidade, já que a minha unidade de tempo está em hora, aqui mesmo, né, a consideração que eu fiz.
Então, eu encontrei a amônia. Então, eu vi também que a minha concentração final do hidrogênio supostamente não existe, né? Eu considero ela igual a zero. Então, eu vou ficar apenas com a minha concentração de hidrogênio, de gás hidrogênio inicial, dividido por 3, que é o coeficiente estequiométrico aqui. O que eu calculei, dividido por 2, que é o coeficiente estequiométrico aqui, certo? Então, eu encontrei esse meu valor. Pronto? Então, isso aqui foi a letra A, não é? Então, vamos fazer agora a letra B desse exemplo, tá certo? Então, vocês refaçam esse exemplo, né? Isso vai vir também alguns exercícios disso na nossa última lista, não é? Então, vocês refaçam para não ficar com dúvida, tá certo? Então, ele quer na letra B que eu calcule a velocidade média da reação, né? Então, a velocidade média da reação, como eu falei, ela vai ser a mesma para qualquer um dos componentes. Então, eu vou reescrever aqui de novo a equação balanceada, para a gente não ficar perdido, né? Gás nitrogênio mais o gás hidrogênio, formando o gás amônia, certo? Já balanceado, tudo ok. Então, a minha velocidade média vai ter que ser o mesmo valor, né? Então, a minha velocidade média, ela vai ser, eu vou escrever novamente a equação para tudo, vai ser 1/1, né? Que aqui não tem, mas só para vocês lembrarem, a variação da concentração de N2 sobre a variação de tempo é igual a menos 1/3, variação da concentração do gás hidrogênio, né, sobre a variação de tempo, igual a 1/2, né, não tem mais sinal negativo aqui, porque o produto é variação de amônia, NH3, sobre a variação de tempo, tá certo? Então, eu posso calcular essas duas velocidades aqui, e a gente vai ver que é o mesmo valor, não é? Então, a minha velocidade média para esse meu primeiro caso aqui vai ser igual a quanto? Deixa eu mudar aqui a canetinha para uma mais viva. Então, a velocidade média para a minha amônia vai ser menos 1/3. A variação vai ser o meu hidrogênio inicial, né? Que a gente acabou de calcular a concentração dele, que foi o quê? 1,725 vezes 10 a menos 3, não é? Então, observe que ele tem o menos aqui, como é a minha concentração inicial, então eu não vou ter problema de sinal aqui, né? Então, aqui vai ser o meu hidrogênio final, vai ser zero, igual que a gente fez anterior, e o inicial, que é o que a gente acabou de calcular, é 1,725 vezes 10 a menos 3. Então, menos com menos dá mais, a minha velocidade fica positiva. A mesma coisa, a minha variação de tempo vai ser tempo final igual a 1 hora e o tempo inicial igual a zero, não é isso? Então, fazendo essa continha aqui, eu vou ter o quê? Menos com menos mais vai ficar 1,725 vezes 10 a menos 3, dividido por 3. Isso daqui vai me dar 5,750 vezes 10 a menos 4, né? Já havia calculado aqui isso. Mol litro a menos 1, hora a menos 1. Tá certo, pessoal? E a minha velocidade média da reação em termos da minha amônia também tem que dar o mesmo resultado, correto? Então, vou ter aqui meio de a variação da amônia, né? Então, a gente viu que a amônia inicial é zero, então vou ter a minha amônia final, que a gente também já calculou na primeira parte. Então, eu vou ter o que aqui? 1,150 vezes 10 a menos 3, que nós calculamos no slide anterior, né, na letra A, menos zero, que é a minha concentração inicial,
tempo final menos inicial aqui. Então, mesma coisa, vai ser 1,150 vezes 10 a menos 3 dividido por 2, né? Dividido por 2 aqui. Então, isso daqui vai dar também o mesmo valor, 5,750 vezes 10 a menos 4 mol litro a menos 1, hora a menos 1. Certo? Então, observe que eu posso tirar uma conclusão daqui. Ó. Se eu sei que a minha velocidade média para qualquer um é igual, eu posso calcular a minha concentração inicial de gás de nitrogênio também, não é? Eu não tenho nada de gás de nitrogênio, mas eu posso calcular a sua concentração, porque as velocidades médias para esse mesmo intervalo de tempo são os mesmos. Então, eu vou calcular aqui a concentração inicial do meu gás de nitrogênio. Então, é muito fácil, vai ser a velocidade média igual a menos, né, a minha variação, que vai ser a mesma ideia do gás hidrogênio, porque ele também é um reagente, vai ser zero menos X, né, vou chamar da concentração de N2 para ficar bonitinho, dividido por 1 menos zero. Pronto. Deixa eu colocar aqui, que fica mais elegante, né? Isso implica dizer o quê? Que a minha velocidade média, 5,750 vezes 10 a menos 4, é igual à minha concentração de N2 inicial, que eu desconheço, né? Vai ficar positivo, menos com menos mais, sobre 1. Isso significa o quê? Não precisa nem fazer conta, não é? Isso implica dizer o quê? Que a minha concentração de N2 inicial é igual ao quê? A 5,750 vezes 10 a menos 4 mol litro a menos 1. Ok, pessoal? Então, é muito interessante, não é? Porque a partir dessa expressão da velocidade média, eu posso descobrir a concentração para um dado intervalo de tempo de outro componente que eu desconheça. Certo? Então, isso é muito interessante, que, por exemplo, se eu estiver no laboratório e quiser descobrir a velocidade média de uma substância, mas eu não tenho nenhum controle sobre ela, o que significa ter um controle? Ter alguma resposta instrumental. Ela não muda de cor, ela não precipita, ela não libera gás, não faz nada, não absorve luz, não reflete luz, não faz nada, mas ela está junto de outra substância que responde àquela minha resposta física, eu posso calcular a velocidade média daquele que responde e achar da minha substância que eu não tenho informações sobre ela, tá certo? Então é bem interessante. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Podem falar, fiquem à vontade. Não se acanhe não, viu? Não, então eu vou continuar aqui, ó, nesse segundo exemplo. Prediga a velocidade média da reação para todos os componentes da equação química a seguir, quando 60 segundos a concentração do reagente diminui de 3 vezes 10 a menos 2 mol litro a menos 1 para 2 vezes 10 a menos 3 mol litro a menos 1, e em 250 segundos decai para essa outra velocidade aqui, essa outra concentração, no caso. Pronto, então ele me dá aqui a minha equação, que também é uma equaçãozinha de decomposição. Então eu tenho aqui o meu ácido iodídrico gasoso, formando o meu gás hidrogênio e formando o meu gás iodo. Então, como é que eu faço? Como é que eu calculo a velocidade média dessa reação? Então, eu tenho as minhas informações aqui, né? Para calcular a minha velocidade média, eu vou calcular minha velocidade média em termos do meu reagente, né? Vai ficar menos meio, não é isso? Vezes a variação da concentração dele, né? A variação da concentração de HI, certo? Do ácido iodídrico gasoso, dividido pela variação de tempo, não é isso? Então, eu tenho que ter algumas informações aqui. Eu tenho duas letras aqui, né? Duas alternativas, a letra A e a letra B. A letra A, ele diz que o reagente diminui disso daqui
para isso, né? Então, tenho meu final e meu inicial, e em outro tempo eu tenho que ele vai decair, né? Para isso daqui. Então, eu vou ter o meu inicial para o segundo exemplo e o meu final, né? Então, para a gente não passar muito tempo nessa parte, eu vou fazer apenas o primeiro e vocês fazem o outro, que vai estar na lista de vocês também, né? Então, deixa eu mudar aqui para ficar mais bonitinho. Pronto. Então, as minhas informações que eu tenho aqui, eu já vou colocar na minha equação para a gente não perder tempo, né? Então, a minha variação inicial, né? Qual é a minha concentração inicial do meu gás, o ácido iodídrico aqui, o HI. Então, inicialmente, eu tenho quanto aqui? Ele diminui de 3 para tanto, né? Então, inicialmente tenho isso daqui e final tenho isso. Então, o meu final vai ser 2 vezes 10 a menos 3, não é isso? Menos a minha concentração inicial, que vai ser o quê? 3 vezes 10 a menos 2. Que ele está sendo consumido, não é isso? Então, ele está diminuindo a sua concentração. Então, o final, ele é menor do que o inicial. E a variação de tempo, quando em 60 segundos, então, observe que a minha unidade está em segundos. Então, o meu tempo final aqui é os 60 segundos, né? 60 segundos menos 0 segundos, né? Então, eu vou supor que o meu experimento vai do tempo zero, o tempo inicial, até o tempo de 60. Então, aqui a minha unidade vai ser o quê? Mol, litro a menos 1, segundo a menos 1. Tá certo, pessoal? Então, é fazer esse cálculozinho aqui, ó. Então, minha velocidade média vai ser igual ao quê? Vai ser igual a esse valorzinho aqui de 2, né? Os 2, que vai dar, né? Obviamente, 0,08. Deixa eu colocar aqui tudinho direitinho. Então, aqui vai ficar menos 0,028 dividido por 60. Menos por menos vai dar mais aqui, né? Então, eu vou ter 0,08 dividido por 60 vai dar igual a 4,66 vezes 10 a menos 4, certo? Dividido por 2, que vai dar igual a 2,33, na dízima periódica, vezes 10 a menos 4 mol, litro a menos 1, segundo a menos 1. Tá certo? Então, essa brincadeirazinha aqui você pode fazer para vários exemplos diferentes. Certo? Então, você pode encontrar a velocidade média ou a concentração, no caso, como você já tem a velocidade média, você pode encontrar a concentração para o gás hidrogênio, você pode encontrar a concentração para o gás hidrogênio nesse determinado tempo. Ok? Pronto, então, a gente teve uma ideia, não é, do que é a velocidade média para uma reação química, e agora a gente vai falar sobre a lei da velocidade. Eu acredito que isso aqui vocês já tenham visto, né, no ensino médio, só o final da aula mesmo é que tem novidades. Mas a lei da velocidade, a gente até falou sobre ela na última aula, né? A lei da velocidade, ela é dada por V igual a um K, que eu vou escrever desse jeito aqui, para simbolizar outra fonte, que vai ser a constante de velocidade, certo? É vezes a concentração dos meus reagentes, certo? Elevado a M e N aqui, né? Eu estou utilizando M e N porque esses expoentes aqui, eles não são os coeficientes estequiométricos, né? Então, eu não posso simbolizar da mesma forma. Então, por exemplo, para uma equaçãozinha genérica, A mais B produzindo, né, formando
C mais D, certo? Eu vou ter de forma genérica essa lei de velocidade, certo? Então, a lei de velocidade, essa expressão da lei de velocidade, ela não é igual à expressão da constante de equilíbrio, porque ela não é universal, tá certo? Eu vou mostrar aqui mais à frente alguns exemplos. Esses as concentrações aqui iniciais, né, elas nem sempre são as concentrações dos meus reagentes, né? Então a minha lei de velocidade ela é puramente empírica, né? Ela é experimental. Então, de uma maneira mais generalista, a gente pode escrever a lei de velocidade dessa forma, tá certo? Sobretudo para reações elementares, né? Reações que são puras, por assim dizer. Então, V é a velocidade, ela é igual a K, que é a minha constante de equilíbrio, concentração dos meus reagentes, certo? Então, K vou colocar aqui embaixo. Esse casinho aqui, né? Vai ser a minha constante de velocidade, né? CTE, que eu coloco para economizar espaço e tempo, é constante, tá certo, pessoal? Constante de velocidade. A unidade da constante de velocidade, igual à velocidade média, ela vai variar. Ela vai depender da unidade de tempo. Então, se eu tiver a unidade de tempo em segundos, em minutos, em dias, em anos, tá certo? Então, ela vai mudar. A e B são as concentrações molares, tá certo? A e B correspondem às minhas concentrações molares, ou seja, as minhas concentrações por quantidade de matéria dos meus reagentes, certo? Muito embora não seja uma generalização, como eu já falei, que essas concentrações aqui sejam dos meus reagentes, tá certo? Mas a gente simboliza dessa forma. Então aqui vão ser as concentrações molares, certo? Concentrações molares dos reagentes. Em um primeiro momento, a gente pode compreender dessa forma, né? E M e N, eles não são os coeficientes estequiométricos. Eles compreendem, eles representam a ordem da reação, certo? Então, quanto eles vão ser consumidos, quanto eles vão influenciar, na verdade, a velocidade da reação, tá certo? Então, geralmente se observa que a velocidade ela vai ser proporcional à concentração inicial dos reagentes, não é? Então, por isso que se faz essa generalização. V minúsculo, né? Isso pode escrever V ou aquele Vzinho de letra manuscrito, ele vai ser proporcional à concentração dos reagentes. Então, isso é uma generalização, tá certo? Então, a proporcionalidade à concentração dos reagentes, mesmo que possa muitas vezes depender de um ou mais reagentes, ou possa não depender de nenhum reagente, tá certo? Então, apenas em reações elementares, esse M e N, eles vão corresponder aos meus coeficientes estequiométricos. Quando a gente faz lá a nossa definição, né, da lei da constante de equilíbrio pela lei da velocidade, a gente considera que os nossos coeficientes estequiométricos, eles são iguais à ordem de reação. Ou seja, nós estamos generalizando para uma reação dita elementar. Não é uma reação que ela não tem uma decomposição, ela não pode se decompor em outras reações. Tá certo? A gente vai falar mais sobre isso à frente. Então vamos falar da ordem das reações. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper, tá certo? Então, a ordem da reação, ela vai variar. Ela vai variar de ordem zero até
o infinito, né? Lógico que a gente não tem reações tão compridas assim, mas não há restrições de uma quantidade máxima para a ordem da minha reação, certo? Uma reação bem conhecida nossa, que tem ordem zero, não é? É a decomposição da amônia. Então, a amônia gasosa, ela se decompondo em nitrogênio gasoso e gás hidrogênio, né? Então, aqui são 2 mols, né? Balanceado, 2 mols de gás amônia se decompondo em 1 mol de gás nitrogênio e 3 mols de gás hidrogênio. Então, essa é uma reação de ordem zero. Então, como é a equação da velocidade de uma reação dessa? Vai ser V igual a K, né? A minha constante de velocidade, tá certo? Deixa eu apagar aqui para escrever o K bonitinho, para vocês não confundirem com cada constante de equilíbrio, né? Deixa eu mudar aqui a cor. Já que vocês estão estudando também equilíbrio, então V, eu vou colocar o meu V mais clássico, esse Vzinho aqui, igual a K, a minha constante de velocidade. Por que K? Por que ordem zero, né? É ordem zero porque a minha concentração de amônia, nesse caso aqui desse exemplo, certo? Ela não influencia. Então, ela é elevada ao expoente zero. Qualquer valor elevado ao expoente zero, ele é igual a 1, não é? Então, V vai ser igual a K vezes 1, que qualquer coisa elevado a zero é 1, então V é igual a K vezes 1, logo V é igual a K. Então, quando eu tenho uma reação onde a velocidade da reação é igual à constante de velocidade, então eu tenho uma ordem de reação zero, tá certo? Então, isso é uma reação de ordem zero. É um dos exemplos, certo? Ok, pessoal? Então, por isso que deixa eu voltar aqui. Por isso que a gente chama isso daqui de ordem de reação, porque eles não são coeficientes, tá certo? E eles vão, de fato, dizer a ordem da reação, né? Ou seja, a influência que aquele meu determinado componente ele tem na minha reação. Então, se o meu componente, no caso aqui da amônia, ele não influencia nada a velocidade da reação, então ele vai ser de ordem zero, tá certo? Uma reação, então isso aqui é uma reação, deixa eu colocar aqui do lado, reação de ordem zero, certo? Então, se eu tenho agora uma reação de primeira ordem, então vocês já entenderam que de primeira ordem, no lugar do zero aqui vai ser 1. Logo, a minha concentração ela vai influenciar, não é isso? Então, cinética, em linhas gerais, né, não se aprofundando muito, né, que seria leviano da minha parte, mas em linhas gerais, ela é bem mais simples de compreender, tá certo? É lógico que tem coisas bem mais complicadas que a gente vai falar um pouquinho sobre elas mais à frente, né? Então, essa minha reaçãozinha aqui, que também é uma reação de decomposição, né? Por que a gente utiliza tantas reações de decomposição, né? Alguém poderia perguntar, né? Porque os exemplos são mais simples, tá certo? Então a gente tem muita reação que as velocidades, as leis de velocidade delas não são tão triviais, tá certo? Então a gente utiliza exemplos mais simples para não complicar muito, né? Para não ter que explicar demais, né? Não ter que atropelar a ordem das coisas, por assim dizer. Pronto, então essa equaçãozinha aqui, se a gente fosse levar em consideração o coeficiente estequiométrico dela, o que iria acontecer? Ela seria elevado a 2, não é isso? Mas isso não acontece. A lei de velocidade, repito mais uma vez, ela é experimental, ela é empírica. Então, a minha lei de velocidade aqui vai ser V igual a K
minha constante de velocidade, concentração de N2O5, tá certo? Então, não tem nada aqui em cima, né? E se não tem nada aqui em cima e ela participa da reação, significa que tem um aqui. Qualquer concentração, qualquer valor elevado a 1 é ele mesmo, não é? Então, eu não preciso representar o 1 aqui. Eu represento sem o 1. Então, a minha lei de velocidade aqui é do tipo K, concentração de R, de um reagente, tá certo? Então, isso daqui é uma reação de ordem 1. Ok, pessoal? Então, isso é uma reação de ordem 1. Porque a sua ordem de reação assim, aqui, o seu M, né, o seu expoente aqui, ele é igual a 1, certo? Então, a minha lei de velocidade, ela é desta forma, tá certo? Então, continuando, de ordem 2, né, uma reação de ordem 2, vamos fazer aqui o próximo exemplo. Eu vou ter, por exemplo, aqui, uma reação de adição do meu gás hidrogênio mais o meu gás iodo, produzindo o gás, né, que é o meu ácido iodídrico aqui. E outra coisa interessante, né, é que não necessariamente, né, eu acredito que quase nunca o sentido contrário da reação vai ter uma velocidade, uma lei de velocidade contrária, como a gente tem lá no equilíbrio químico, não é que temos a ordem direta e a ordem inversa. Então, a nossa equação da constante de equilíbrio para os produtos vai ser como se fosse, né, o inverso dos reagentes, certo? É outra constante de equilíbrio, mas é o inverso dela. Aqui não, aqui uma equação escrita de uma maneira diferente, ela pode ter uma lei de velocidade totalmente diferente, tá certo? Então, a lei de velocidade aqui, para essa minha equação química, né, para essa minha reação, vai ser V, a minha constante de velocidade, concentração de H2, concentração de I2. Então, essa é a minha lei de velocidade para essa minha equação. Então, essa é uma reação de segunda ordem. Por quê? Porque ela vai ter o meu expoente 1 aqui e meu expoente 1 aqui também. Isso significa, pessoal, que cada um desses, tanto o gás hidrogênio quanto o gás iodo, eles contribuem para a minha reação. Então, eu posso dizer o seguinte, que a minha reação ela é de ordem 1 em relação ao meu reagente H2 e ao meu reagente I2 e de ordem global, né, de ordem total igual a 2. Então, essa minha reação aqui, reação é de segunda ordem, certo? Porque eu tenho a contribuição de um mais a contribuição do outro. Um mais um, dois, né? Essa minha lei de velocidade aqui, essa minha equação, ela é do estilo V de K, concentração do reagente 1, concentração do reagente 2, ou concentração de A e concentração de B, né? A mesma ideia. Isso é um tipo de equação da constante de equilíbrio, ou da velocidade. Eu também posso ter uma reação de ordem 2 se a minha lei de velocidade for escrita dessa forma. V igual a constante de velocidade, R ao quadrado, R1 ao quadrado. Então, isso daqui também é uma reação de segunda ordem, porque ele tem esse meu expoente 2 aqui. Significa que esse meu reagente, ele contribui
bastante para minha reação, ok? Então, uma reação global de segunda ordem, ela pode ser tanto desse estilo quanto desse estilo aqui, certo? E também tem coisas mais estranhas, não é, que a gente pode ver aqui. Deixa eu só mostrar o da terceira ordem, que eu acredito que vocês já têm uma ideia. Preciso de mais folha, deixa eu ir aqui na frente. Certo? Eu tenho acredito que vocês tenham uma ideia de como seja uma de terceira ordem, né? Então, por exemplo, aqui, 2 mols de sulfato de enxofre gasoso mais oxigênio gasoso, formando 2 mols de trióxido de enxofre, certo? Então, essa minha equaçãozinha aqui, já balanceada, ela vai ter a seguinte lei de velocidade. Vai ser V igual a K, concentração de O2, né? E concentração de NO ao quadrado, né? Esse NO aqui, a gente vai escrever ele sobre a seta, porque ele é um catalisador, certo? Então, o monóxido de nitrogênio aqui, ele é um catalisador. E ele aparece na minha equação, né, na minha lei de velocidade, na minha equação de velocidade. Veja que é algo que é estranho, não é inusitado. Então, significa que para essa velocidade aqui dessa reação, a contribuição vai ser do gás oxigênio e vai ser o dobro de contribuição do meu óxido nitroso, tá certo? Então, ele contribui mais, mesmo ele sendo um catalisador. Então, nós podemos escrever o que aqui? Que essa é uma reação de terceira ordem. Então, é uma reação de terceira ordem, né? Então, a gente pode dizer que ela vai ser uma reação de ordem 1 para oxigênio, certo? Reação de ordem 1 para o gás oxigênio, o O2, tá certo? E reação de ordem 2, para não passar muito tempo escrevendo, para o gás monóxido de nitrogênio. Somando tudo, 1 mais 2, eu tenho a minha reação global de terceira ordem, tá certo? Então, como eu falei, tem coisinhas mais estranhas, né? Aqui tem. Estou consumindo mais slides. Então, tem coisinhas mais estranhas. Por exemplo, deixa eu encontrar aqui. A decomposição do gás ozônio, né, que ocorre naturalmente na atmosfera, em gás oxigênio, balanceando aqui, 2 mols de gás ozônio para 3 mols de gás oxigênio, ela tem a seguinte lei de velocidade. V vai ser igual a K, né? Razão da concentração do ozônio 3 ao quadrado sobre a concentração de O2, certo? Então, eu posso escrever a minha lei de velocidade desta forma, ou posso escrever a equação da lei de velocidade dessa forma. V é igual à minha constante de velocidade, concentração de O3 ao quadrado e a minha concentração de O2 a menos 1. Não é que é a mesma coisa, que é uma razão, uma divisão, então eu posso escrever dessa forma. Olha como fica interessante. Então, eu tenho uma reação, aqui nesse caso, que ela é de ordem 2 para o ozônio, reação de ordem 2 para o gás ozônio, tá certo?
e uma reação que é de ordem -1 para o gás oxigênio. Vê que interessante. E a velocidade, a ordem global, né, ou a ordem da reação, a ordem global, ou só a ordem da reação, ela vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 2 menos 1 igual a 1. Então, a ordem global da reação, né, como é a soma deles, vai ser igual a 1. Então, isso daqui é uma reação de primeira ordem, tá certo? Então, percebam que as coisas, elas mudam bastante, tá certo? Então, eu não tenho uma forma única de escrever, né, a minha lei de velocidade, porque ela vai depender de cada equação química, de cada reação química. Tá certo, pessoal? Deixa eu usar mais um aqui, só para mostrar mais um exemplo, né? Então, por exemplo, vou mostrar mais dois exemplos aqui para a gente finalizar essa ideia aqui de lei de velocidade. Então, eu tenho esse íon aqui, mais o íon iodeto aquoso, ele vai formar 2 mols do meu íon sulfato, também aquoso, mais do meu íon triodeto, e 3 menos, também aquoso. Certo? Então, essa equação aqui tem como lei de velocidade V igual a K, né? A constante de velocidade, concentração do meu reagente, né? Vezes a concentração do meu íon iodeto, certo? Então, observe que esse 3 aqui, esse coeficiente estequiométrico, ele não entra aqui. Então, as minhas contribuições são o quê? 1 e 1. Então, a minha ordem em relação ao S2 ou 8, 2 menos, é de ordem 1, e em relação ao iodeto é 1. E a ordem da reação, né, a ordem global da reação, vai ser igual a quanto? 1 mais 1, 2. Né? Então, a minha ordem da reação aqui é 2, né? É uma reação de segunda ordem. Tá certo? De forma diferente, não é só para finalizar, a gente tem aqui o dióxido de enxofre mais o gás oxigênio formando o trióxido de enxofre. Tudo balanceado, eu tenho que a minha lei de velocidade aqui vai ser o K, concentração de SO2, concentração de SO3 menos meio. Tá certo? Então, observe que ele contribui a metade. Então, a ordem da minha reação pelo meu dióxido de enxofre vai ser 1, né, primeira ordem, e para o meu trióxido de enxofre vai ser meio, certo? Menos meio. Então, a ordem global, a ordem total dessa minha reação vai ser de ordem meio, tá certo? Então, entenderam como funciona? É bem variante, né? Vou voltar aqui para o nosso próximo exemplo. Ok, pessoal? Alguma dúvida até agora? Podem perguntar. Então, esses exemplos aí, eles servem para que vocês entendam que a lei de velocidade ela é diferente da lei do equilíbrio, não é? Então, a minha constante de equilíbrio, eu escrevo ela para a minha equação química. Se eu tiver gases e soluções diluídas, não é? Substâncias aquosas, íons em meio aquoso, eles participam da equação da constante de equilíbrio. Se eu tiver sólidos e líquidos, né, eles não participam da equação da constante de equilíbrio. Já para a lei de velocidade, não. Cada caso é um caso, né? Então vamos fazer aqui esse outro exemplozinho, que é bem simples, só para a gente ter uma noção de como trabalhar com a lei de velocidade. Então ele fala o seguinte:
Em um laboratório de química, foram efetuadas diversas experiências para a reação a seguir, sendo os resultados das velocidades iniciais apresentados no quadro abaixo. Com base nesses resultados experimentais, escreva a equação da lei de velocidade. Então, aqui ele me dá a minha equação química já balanceada, não é? Porque eu estou falando sempre isso, que está balanceado. Porque se não tiver balanceado, vocês têm que balancear, tá certo? Principalmente se vocês forem calcular a velocidade média da reação, não é isso? Então, ele quer que eu escreva a minha equação da velocidade para essa equaçãozinha aqui. Como ele me dá os resultados da concentração dos meus dois reagentes, eu já sei que eles vão participar da reação. Ou podem não participar, se porventura algum dos resultados forem de ordem zero, né? Então, vamos supor, se a minha variação for de ordem zero para o meu gás hidrogênio, então ele não participa da lei de velocidade, né? Da equação da lei de velocidade. E da mesma forma para o NO, ok? Então, vamos ver aqui, ó. Ele me dá 3 experimentos. O primeiro experimento, eu tenho as mesmas concentrações dos meus dois reagentes e uma velocidade de saída, né? Ok. No segundo experimento, ele aumenta, ele dobra, na verdade, a minha concentração do meu gás hidrogênio e mantém constante, permanece constante, a concentração do monóxido de nitrogênio. E isso faz com que a minha a minha velocidade em mol litro segundo a menos 1, ela também dobre, tá certo? Então, observe que eu deixei um fixo, eu tenho que deixar um dos meus componentes fixo, né, relativamente fixo, e o outro eu vou variar e vou ver qual a influência disso na minha velocidade, tá certo? Então, o que acontece aqui? Ele dobrou. Se ele dobrou com a velocidade, isso significa que ele participa da minha equação, da minha lei de velocidade, certo? Então, ele participa da seguinte forma: se ele dobrou, então significa que a ordem dele é igual a 1. Por que 1? Porque é proporcional. Então, se, por exemplo, se eu triplico aqui, a minha velocidade aqui vai triplicar. Se eu quadruplico aqui, a minha velocidade aqui vai quadruplicar, certo? Então, é a mesma proporção. Se é a mesma proporção, a minha ordem vai ser igual a 1. Então, posso escrever aqui que V é igual a K concentração de H2, né? Certo? Para não demorar. Então, como é que H2 não apareceria aqui? Se a sua variação não influenciasse a velocidade. Então, eu mantenho sempre fixo o NO e aumento a minha concentração de H2 para 0,2, 0,4, 0,5, 0,10, 1, 2, 3, certo? E a minha velocidade, ela não se altera, então significa que a ordem para aquela minha substância é zero. Então, é como se ela não participasse, né? Porque ordem zero vai ficar 1, então se for só ela, vai ficar V igual a K. Compreendem a ideia? Então, se ele não variar com a velocidade, então ele não contribui para a lei de velocidade. Então, vamos ver para o segundo exemplo aqui. No segundo exemplo, ele deixou a mesma concentração aqui do primeiro e dobrou a concentração do NO, certo? Então, eu tenho que comparar, tá certo? Com a minha concentração que eu tinha inicial, certo? Porque só um pode variar. Então, se aqui eu tenho 0,1, eu vou comparar com a minha velocidade quando eu tinha 0,1 também, certo? Então, 0,1 não variou aqui, né? Esqueça isso aqui do meio, e aqui dobrou. Quando eu dobrei a minha concentração do monóxido de nitrogênio, a minha velocidade, ela quadruplicou, né?
Então, como é que eu sei que ela quadruplicou? É só dividir ela pela inicial aqui. 0,4 dividido por 0,1 vai ficar igual a 4, né? Tá certo? Então, isso significa que a minha velocidade, ela quadruplicou. E isso significa o quê? Se ela quadruplicou, significa que ela está se comportando de maneira a dobrar quando eu dobro a minha velocidade, a minha concentração aqui. Então, por exemplo, se aqui for 0,4, aqui vai ser 0,8, certo? Se aqui for 0,8, aqui vai ser 1,60, tá certo? Então, ele vai sempre quadruplicar. Então, quando a minha concentração ela quadruplica, eu digo que a minha ordem ela é 2, né? Então, vai ser uma contribuição de segunda ordem. Então, vai ser concentração de NO elevado ao quadrado, tá certo? Então, essa daqui vai ser a minha lei de velocidade para essa equação aqui, para essa reação química, graças aos meus dados experimentais, certo? Então, pelos meus dados experimentais, eu consigo chegar a essa equação da lei de velocidade. Então, a ordem global aqui, a ordem global é igual a quanto? 1 mais 2 é igual a 3. Então, essa minha lei de velocidade, ela é de terceira ordem, né? Terceira ordem. A ordem global dela é 3. E a ordem por cada participante, por cada componente. A ordem da minha reação em termos do hidrogênio vai ser 1, e em termos do gás hidrogênio vai ser 1, e em termos do monóxido de nitrogênio vai ser 2, tá certo? Então, é de ordem global 3, de ordem do gás hidrogênio 1 e de ordem do gás nitrogênio 2, tá certo? Então, vocês sempre refaçam, porque para ver se compreenderam mesmo, né? Ou se é de fato tão óbvio assim, como parece. Olha, para esse outro exemplo aqui, para a gente finalizar essa etapa, a gente tem essa outra reação, né, do óxido de bromo aqui, dando o íon brometo em ácido, né, em meio ácido H+, formando o bromo líquido e a água líquido aqui. Então, nessa reaçãozinha, ele pede a mesma coisa. Ele pede a minha lei de velocidade. Então, lei de velocidade vai ser igual a K, a minha constante de velocidade, tá certo? E as minhas, as contribuições de cada um. Então, como é que eu vou ver as contribuições aqui, ó? Então, observe que eu tenho os 3 reagentes, ele estudou os 3 reagentes. Então, a gente vai ver a contribuição para cada um, né? Então, no caso aqui, do primeiro, são todas iguais. Observe que, para ficar mais fácil, eu vou deixar tudo na mesma escala aqui, ó. Aqui está 8 vezes 10 a menos 4. Então, eu vou ficar 0,8 vezes 10 a menos 3, né? Eu só mudei aqui a ordem para ficar tudo igual, porque aí eu não preciso nem olhar para o meu expoente, ó. Eu vou olhar para 0,8, olhar para 1,6, 3,2 e 3,2. Tá certo? Então, ficou tudo o expoente 10 a menos 3 aqui, né? 8 vezes 10 a menos 4 é a mesma coisa que 0,8 vezes 10 a menos 3. Então, no primeiro está todo mundo com a mesma concentração, então está constante, eu tenho a velocidade aqui para todos iguais. No segundo, eu estou apenas variando o meu íon aqui, bromato, né, BrO3-, e mantenho os outros dois constantes. Certo, pessoal? Então, se os dois estão constantes, eu vou ter o que aqui? Eu vou observar o que aconteceu com o meu valor, né? O meu valor de velocidade. Então, ele era 0,8, passou para 1,6 quando eu dobrei aqui a minha concentração. Então, igual ao exemplo anterior, se eu dobrei a concentração e a minha velocidade dobrou, isso significa o quê? Que ele vai contribuir sim para a minha lei de velocidade. De que forma? Em ordem 1, não é? Significa que toda vez que eu aumentar aqui,
for para 0,3, 0,4, aqui vai aumentar proporcionalmente. Então, se aqui for para 0,4, aqui vai para 3,2. Se aqui para 0,6, aqui vai para 6,4. E assim sucessivamente. Então, a minha concentração aqui vai ser, a minha contribuição do brometo vai ser uma contribuição do bromato, no caso, de primeira ordem. Então, é ordem 1 para esse componente aqui. Para o segundo componente, o brometo, a gente vê aqui, ó, que ele dobrou aqui nesse segundo, né? E aqui ele manteve igual, então eu vou comparar esse meu, né? Essa minha reação, essa minha equação com o meu segundo aqui. Ele vai dobrar também, né? Então eu mantive constante esse daqui e ele dobrou. Então eu não posso comparar com esse daqui, certo? Porque 0,1, 0,10, 0,1, 0,1. Aqui eu já estou utilizando essa minha outra concentração maior. Então eu preciso utilizá-la, né? Então a minha proporção aqui, a minha proporção de 0,20, ela vai ter a mesma ideia do 1,16 aqui. Ela vai dobrar, tá certo? Então eu tenho 0,20 aqui, ele vai dobrar a minha concentração. Se ele dobra a minha concentração, então significa que o meu brometo, ele também contribui com a minha equação, né, a minha lei de velocidade, e ele contribui em ordem 1. Então, meu brometo aqui vai ser em ordem 1. Para o terceiro caso, ele já voltou para a mesma concentração aqui, então posso comparar ele com a minha primeira, tá certo? Então, se eu comparar o 3,2 com o meu primeiro experimento, né? O meu exemplo de cima, eu vou ter o quê? Uma variação de 4. Eu vou ter o quê? 3,2 dividido por 0,8. Então, vai aumentar 4 vezes, né? Eu vou quadruplicar a minha concentração. Então, isso significa que toda vez que eu aumentar aqui, a minha velocidade ela vai quadruplicar. Se ela quadruplica, então significa que a minha contribuição é o dobro das outras. Então, quer dizer que para o íon H+ aqui, a minha contribuição vai ser o dobro. Então, essa daqui vai ser a minha lei de velocidade. Então, isso significa que tanto os dois íons aqui, o bromato quanto o brometo, contribuem em ordem 1, né? Então, eles têm ordem 1. E o hidrogênio, ele contribui com o dobro, né? Então, ele é de segunda ordem. A ordem global dessa minha lei de velocidade vai ser o quê? 1 mais 2 igual a 4. Então, essa daqui é uma equação de quarta ordem, tá certo? Então, a minha ordem global aqui, ela é dada pela soma dos meus expoentes. Então, a minha reação global, ela tem ordem 4. Tá certo, pessoal? Então, calma que a gente já está finalizando, né? A velocidade instantânea é algo bem importante para a gente, porque ela vai permitir que a gente calcule as leis de velocidade integradas, né? Na prática, a velocidade instantânea, ela era utilizada antigamente, quando você fazia os estudos cinéticos e imprimia, não é? Porque os computadores não tinham telas como hoje, né? Os equipamentos. Hoje em dia você faz essa velocidade instantânea nos computadores, certo? Então, a velocidade instantânea é a mesma ideia que a gente utilizou em toda a física, a termodinâmica, não é? A velocidade instantânea é a velocidade em um único ponto. Então, é a mesma ideia da minha velocidade média, sendo que em único ponto. Então, ela vai ser exatamente o quê?
A minha velocidade instantânea vai ser para uma reação, colocar aqui uma reação R produzindo P, a minha velocidade, deixa eu baixar um pouquinho aqui para não ficar junto demais. A minha velocidade instantânea vai ser a derivada, né? Deixa eu afastar só mais um pouquinho aqui também, porque senão vai ficar ruim. Pronto, vai ser a minha derivada do meu reagente, não é? Dividido pela derivada do meu tempo. Para os reagentes, ele vai ser negativo, não é isso? E para ser a velocidade média da minha reação instantânea, eu também preciso levar em consideração os meus coeficientes estequiométricos. Então, aqui, vamos supor, A e Bzinho aqui precisa estar presente também, menos 1 sobre A. Eu disse que tinha ficado muito apertado, deixa eu apagar mais uma vez aqui, só esse pedaço. Vou fazer o inverso aqui. Certo? Então, eu vou ter o quê? Menos 1 sobre A, né? Vezes isso daqui vai ser a minha velocidade instantânea. Esse instantâneo significa o quê? Significa que eu estou pegando um único ponto infinitesimal dessa minha curva, né? Dessa minha curva, no caso de decomposição da minha substância, né? No caso aqui do gás bromo. Então, um único ponto eu vou passar uma tangente. Eu coloquei aqui a figura porque meu desenho ia ficar péssimo, mas eu vou tentar desenhar aqui, né? Tentar desenhar. Eu tenho aqui uma curva de decomposição de um reagente tal, e eu quero calcular a minha velocidade instantânea em um único ponto. Então, eu traço uma tangente a essa minha curva. Essa tangente é justamente a minha derivada, né? Então, meu único ponto, a minha derivada de uma concentração, né, em um único ponto aqui, tanto para os reagentes quanto para os meus produtos. Então, minha velocidade média, minha velocidade instantânea vai ser igual à derivada, né, dos meus reagentes, levando em consideração o coeficiente, da mesma forma que é igual à derivada dos meus produtos, certo? dt, ok? Então, hoje em dia, não se faz mais isso à mão, né? Porque o gráfico você gera no computador, então você escolhe um ponto e coloca o software lá, o Excel, por exemplo, né, uma planilha eletrônica, para calcular a sua velocidade instantânea em um único ponto que você quer realizar, né? Então, isso é muito interessante porque eu posso calcular a velocidade para cada momento da minha reação. Então, dependendo do estudo que eu estiver fazendo, isso vai me dar dados muito preciosos. Já escrito. Certo? Então, para que isso é útil na prática para a gente, né? Isso aí vai ser útil na prática para as leis de velocidade integrada. O que é uma lei de velocidade integrada? Uma lei de velocidade integrada vai ser uma expressão matemática que vai permitir que eu calcule, né, a concentração dos meus reagentes em qualquer momento da reação, né? Então, a minha velocidade integrada, ela vai permitir calcular, certo? A concentração dos meus componentes, né? Do meu reagente em um primeiro momento, concentração dos meus componentes, vou colocar componentes, né? Já que a gente já viu que pode ser a minha equação da lei de velocidade pode ser escrita de várias formas, pois é empírico, permitir calcular as concentrações dos meus componentes, certo? Para qualquer minuto
qualquer momento, não é? Qualquer instante fica mais elegante. Instante da minha reação. Certo, pessoal? Então, existem muitas leis de velocidade. O que a gente vê aqui é só um aperitivo, na verdade, né? É só uma forma de vocês entenderem que eu posso calcular a minha velocidade, certo? Para um determinado reagente a qualquer momento da minha reação. Então, eu vou ter as minhas velocidades integradas para cada ordem de reação. Então, por exemplo, para uma reação de ordem zero, o que é uma reação de ordem zero? A gente já viu, né? Onde V é igual a K, não é isso? Então, uma reação de ordem zero, eu vou calcular a minha velocidade. A gente sabe que a minha velocidade infinitesimal, ela vai ser dada, não é? Para uma determinada substância, não a velocidade da reação, tá certo? A gente vai utilizar a velocidade infinitesimal para um componente. Lembra lá do primeiro que a gente fez, né? Vai ser menos d do meu componente, chamar ele de R, tá certo? Para uma reação do tipo R formando P, né? Produzindo P, ok? D de T. Então veja que isso daqui é apenas a minha equação derivada da minha primeira equação que a gente fez lá, não é? D da concentração dos reagentes sobre o dos sobre a variação de tempo, tá certo? Então menos D de R sobre D de T, certo? Então, se V é menos D de R sobre D de T, eu vou substituir isso aqui nessa minha expressão. Isso implica que menos D de R sobre D de T vai ser igual a minha constante de velocidade, o meu K. Então, essas derivadas aqui, a gente já resolveu isso, não é? É, nas primeiras aulas de termodinâmica, integrando. Então, eu vou facilitar aqui para mim, eu vou deixar o D sozinho e vou passar a temperatura para o outro lado. Então, eu vou ficar com dr igual a menos K dt. Então, eu passei o meu sinal também, né? Eu passei o sinal, eu multipliquei tudo por menos 1, dá no mesmo. Então, d de r vai ser igual a menos k dt. Eu vou, para resolver essa derivada, eu vou integrar de um ponto inicial para o ponto final. Então, dr vai ser igual a menos k, que é a minha constante. Ela não é integrada, não é um valor constante do ponto inicial ao final, dt. Então, resolvendo essa integral aqui, eu tenho que R, que é a minha concentração, vou escrever agora assim, vai ser a integral de d de R vai ser o quê? A sua variação, não é isso? R, concentração de R final, menos concentração de R inicial, né? Eu estou usando R porque é o meu reagente, só para vocês não esquecerem, menos K, a minha variação de temperatura. Então, eu vou ter o que aqui? Vou ter a minha temperatura final menos a minha, tem que ser minúsculo, né? Temperatura inicial. Tá certo? Então, eu sei que a minha temperatura inicial ela vai ser igual a zero, porque é um único momento, né? Então, não tem significado físico ela ser diferente de zero. Então, a minha temperatura não, perdão, o meu tempo inicial ele é igual a zero, porque ele não tem significado, já que é uma velocidade para um único momento, não é? Então, t igual a zero, eu vou ter aqui a minha concentração do meu reagente final vai ser igual à concentração do meu reagente inicial
certo? Menos, que já está lá do outro lado, K, que é a minha constante de velocidade, T, né? Então, não preciso colocar o TF já aqui, é o único T que eu tenho. Então, essa daqui é a minha lei de velocidade integrada, né, para uma equação de ordem zero. Tá certo, pessoal? Então, a partir dela, a partir da minha lei de velocidade, eu posso calcular as minhas concentrações. Tá certo? Então, tem mais coisa aqui para falar, mas a gente já está adiantado. Isso aqui foi o que a gente já escreveu, né? A gente já está adiantado aqui na hora, né? Então, se eu for me prolongar mais, a gente vai se prolongar por muito tempo. Então, deixa eu acender aqui a luz. Então, pessoal, vocês conseguiram entender alguma coisa? Deu para entender direitinho o que a gente falou? Podem falar agora, não se acanhe, não. Certo? Eu vou fazer as demonstrações para vocês, não é? Das leis de velocidade, e eu coloco lá o videozinho na página da sala de aula do Google, né? Porque são demonstrações bem rápidas. A gente só faz a demonstração da ordem zero, que foi a que eu fiz para vocês, da ordem um e da ordem 2, né? Para os casos mais gerais, né? No caso da ordem um, para um único reagente, e no caso, para a ordem 2, para um único reagente elevado ao quadrado. Por que isso? Porque as leis de velocidade elas vão ficando muito complexas, tá certo? Então, para você, por exemplo, escrever uma lei de velocidade integrada de uma daquelas primeiras leis que eu mostrei para vocês, foi um dos exemplos daqueles mais complicados, elas são mais difíceis da gente desenvolver, e não é o objetivo do curso, que é um curso de química geral, tá certo? Isso aí vocês vão ver mais a fundo lá em fisicoquímica, ou se vocês forem estudar na pós-graduação de vocês, forem fazer algum trabalho cinético mesmo, tá certo? Então, vocês podem utilizar, tá certo, pessoal? Então, eu vou encerrar porque já está um pouco tarde, não é? Já faz 2 horas que a gente está aqui. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato, não é? A gente vai falar um pouco sobre isso na última lista de exercício de vocês, certo? Vai ter um prazo, claro, maior para vocês entregarem, né? Tá só lembrando integral, de entregar, já que o da quarta lista foi para a próxima semana, certo? Então vocês vão ver isso daí ainda. Lembrando que a cinética que vocês veem como professores, que vocês vão ministrar aula para os alunos lá, é basicamente aquela primeira parte, antes das leis de velocidade integradas, é aquilo ali, além da teoria das colisões, né? Que eu vou colocar para vocês uma atividadezinha para vocês pesquisarem, mas uma coisa pouca sobre as teorias das colisões, né? Que é uma das teorias para as reações, para as leis de velocidade. Tá certo, pessoal? Então, para finalizar, eu só queria dizer isso mesmo, que as velocidades, as leis de velocidades, elas são intrínsecas de cada reação. Eu não tenho uma reação, uma lei-chave para tudo, né? Eu só vou trabalhar com aquilo de acordo com a equação, a reação que eu tiver trabalhando. Tá certo, pessoal? Então, eu vou finalizar aqui, parar aqui a gravação.